Por que é tão difícil da gente transformar erro em aprendizado? Você já se fez essa pergunta? Eu sou Sabrina Amaral, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você o caminho das pedras para você transformar aquela experiência desconfortável do erro numa ferramenta importante para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Vamos lá? Você já ouviu aquelas frases prontas? É errando que se aprende, só erra quem faz, o erro faz parte do aprendizado. Pois é, racionalmente a gente sabe todas elas na ponta da língua. Então por que quando a gente erra é tão difícil da gente conseguir aceitar, lidar com o erro e fica com aquelas sensações desconfortáveis aqui dentro? Eu vou responder a esta pergunta mostrando para você uma imagem. Dá uma olhada nessa imagem aí da tela. Ela evoca em você alguma sensação, talvez alguma lembrança, alguma memória. Acontece, meus queridos, que lidar com o erro é uma questão cultural. Nós fomos ensinados, fomos educados a temer o erro. O erro é sinônimo de coisas ruins, é sinônimo de fracasso. Por exemplo, quando você fazia alguma traquinagem quando você era criança, você ia correndo contar para os seus pais? Duvido. Por quê? Porque certamente viria algum tipo de punição, de castigo, de bronca. Então, a criança aprende a interpretar o erro como uma falta de afeto. Os meus cuidadores não gostam de mim, eu estou desapontando os meus pais. E na escola? Sinônimo de menos-valia. Quando você tirava uma nota que era abaixo da média, o que acontecia? Vinha uma letra ou um número, dependendo de como você era avaliado, vermelha, em destaque no boletim, seus pais eram chamados para conversar na escola, enfim, era muito difícil da gente poder aceitar esse erro como algo natural e corriqueiro da vida. Ele vinha associado a sentimentos de vergonha, a sentimentos de culpa, e gerava em você, assim, muitos pensamentos de autocrítica, de autorrecriminação, de julgamento de você e das outras pessoas. Agora, como que o nosso cérebro percebe o erro? Já que a gente tem essa herança cultural, como que a gente percebe esse erro? Bom, ele interpreta como um grande predador, como se você estivesse de frente com um tubarão. Então, a área de sobrevivência do seu modo é ativada, o erro é algo desconfortável, se é desconfortável ele é ameaçador, se é ameaçador ele pode me prejudicar. Então, para o cérebro, o erro ele é um predador. E aí o seu cérebro fica todo bagunçado pelo excesso de adrenalina e de cortisol. Então, você tem menos insights, você começa a ter uma distorção da realidade, generalizando as coisas para tomar decisões que são mais rápidas, reduz a sua habilidade de olhar um campo de visão mais sistêmico como um todo, aumenta a sua função motora para você poder se defender e sobreviver, e você tem um viés de negatividade pessimista sobre as coisas, justamente para prevenir as ameaças. Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo um link para você assistir a aula completa sobre a neurociência do erro, se você tem um desejo de aprofundar esse assunto. Bom, resumindo e concluindo, o nosso cérebro percebe o erro desta forma aqui. Então, você tem a situação do erro, o seu córtex interpreta como uma ameaça, dispara ali ações no seu hipocampo, amígdala, que vão soar um alerta, as suas glândulas adrenais vão produzir hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol, vai bagunçar toda a sua cabeça e você entra nesse lugar do estresse, do medo, da culpa, da vergonha, e você tem esse travamento. Isso acontece quando você tem branco ou quando você procrastina as coisas, é como se o cérebro desse um shutdown, que nem o celular quando superaquece, ele meio que desliga você. Tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Então já deixa o seu like aqui e compartilhe com quem você acha que precisa assistir. Bom, a recomendação é que você possa trabalhar com o outro lado do cérebro. Aprenda a naturalizar esse erro, a entender o erro como parte de um processo de aprendizado na vida. Quando o cérebro está superativado nesse modo de defesa, o sistema nervoso simpático, que de simpático só tem o nome, ele está a milhão. Então você precisa trabalhar a contrapartida do sistema nervoso parasimpático, para que você possa ter outros neurotransmissores
neurotransmissores como a serotonina, a ocitocina, que vão trazer para você um bem-estar e vão tirar você desse lugar da prisão mental para você poder pensar mais racionalmente, tomar decisões mais congruentes, mais criativas, certo? E aqui eu separei 3 estratégias que vão ajudar você a transformar essa experiência desconfortável numa oportunidade de crescimento. A primeira delas é você começar a ter esse olhar mais compassivo para você mesmo. Reveja os seus paradigmas. Se você é um líder de equipe, ou um líder de líderes, ou se você é um especialista, não importa. Em algum momento você é líder de um projeto, de uma ideia, de um processo. Então você precisa naturalizar aqueles momentos em que você não tem a resposta para tudo. E tirar aquela crença de que quem não sabe tudo na ponta da língua é inferior, é incompetente. Comece a trabalhar essa revisão dos seus paradigmas. Aqui tem uma fotinho da Brené Brown, maravilhosa, gente. Se vocês quiserem segui-la no LinkedIn, ela tem 2 livros que são incríveis, que é A Coragem de Ser Imperfeito e A Coragem de Liderar, em que ela fala sobre a importância da gente incorporar essas imperfeições como algo da natureza do ser humano. A segunda coisa é você aprender a utilizar a inteligência emocional a seu favor. Então, observe os seus pensamentos e a reação que esses pensamentos causam em você. Os pensamentos, eles têm uma tendência a escalar. Quer ver? Você erra, aí você pensa, meu Deus, eu errei. As pessoas vão saber. Se elas souberem, elas vão me julgar. Se elas vão me julgar, elas vão pensar que eu sou incompetente, que eu não dou conta de fazer as coisas. E se eu for incompetente, eu recebo uma nota baixa na avaliação de desempenho. E se eu recebo uma nota baixa na avaliação de desempenho, eu não vou ser promovido. Ou pior, se tiver uma lista de corte, a minha cabeça vai ser a primeira no topo da lista a ser cortada. Você vê como o pensamento ele vai escalando? Então é importante que você observe esses pensamentos e como você reage a eles, tá? Acolha o fato de que você é um ser imperfeito. Desculpa, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ninguém é. Nós erramos e esse erro é parte de um processo importante de cognição. Você adquire cognição e aprende melhor mediante essas experiências emocionais. Então, procure entender a origem do seu sentimento. Se você entra numa raiva, da onde que vem essa raiva? Se você fica triste, da onde que vem essa tristeza? Onde que você aprendeu isso? Lá na sua história de vida, na sua infância, como é que você aprendeu a lidar com o erro? E o que você tem de repertório diferente para lidar com essas situações no dia de hoje? E entenda a diferença entre culpa e responsabilidade. Não é só uma questão de semântica. A culpa, meus queridos, ela é um câncer emocional, porque enquanto você está ruminando a culpa, você está comendo a sua própria energia de ação, você está numa autofagocitose da sua energia de ação. Na hora em que você quebra essa culpa e traz a habilidade, que é uma habilidade de você responder diferente se aquilo acontecer de novo, você tem mais poder de ação. E o melhor antídoto para a angústia, meus queridos, é o movimento, tá? Terceiro e último passo, eu vou ensinar para vocês aqui técnicas da psicologia que vão ajudar você a acalmar esse sistema límbico e ficar mais tranquilo. Eu gosto muito de uma técnica chamada Mindfulness Self-Compassion e ela tenta neutralizar esse desconforto. Você trabalha uma aceitação e trabalha uma aceitação de algo que vai assim ser parte de você. Aquela sombra, aquele sentimento negativo é parte de você, mas ele não representa o seu valor como ser humano, como profissional. Então, o primeiro passo é você ter uma atenção plena. Lembra que os pensamentos escalam e você vai desdobrando os cenários? Pois é, além disso, você precisa trazer a sua atenção para o aqui e agora, trazendo para si palavras compassivas, como se você falasse com o seu melhor amigo. Eu errei, isso é ruim, eu estou me sentindo mal. Esse erro não representa quem eu sou, o meu valor como profissional. Esse erro acontece porque eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, então a probabilidade de eu errar é muito maior. Então você vai acolhendo e vai estimulando em você esses neurotransmissores do bem-estar.
O segundo passo dessa técnica é você trabalhar a humanização. Nós vamos naturalizar sentir sentimentos desconfortáveis. Hoje em dia a gente tem uma tendência a uma positividade tóxica, como se eu não pudesse sentir ansiedade, culpa, ciúme, inveja, medo, porque são sentimentos negativos. Quanto mais você tenta suprimir um sentimento dentro de você, mais força ele ganha. Então aceita e incorpora isso como algo passageiro. Eu não sou esse sentimento, mas ele está aqui, ele faz parte da minha humanidade. E o terceiro e último passo é você praticar a autogentileza, que significa calar aquelas vozes críticas, aquele crítico interno forte dentro de você, pondo fim a esses pensamentos automáticos e calibrando a sua visão da realidade. Ao invés de você ficar catastrofizando um erro, é você trazer a atenção para o aqui e agora, assumir a responsabilidade pela parte que te cabe e ter um poder de ação para fazer diferente a próxima vez. E aí, fez sentido para você? Você gostou desse conteúdo? Então já se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber a notificação de outros conteúdos sobre liderança e autodesenvolvimento que tem bastante aqui. Um beijo e até a próxima!